Crônicas 33. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de seu pai havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servissem ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. O rei Manassés, que governou por 55 anos,
Inicialmente, ele promoveu a idolatria, praticou feitiçaria e chegou a oferecer seu próprio filho em sacrifício, levando também o povo a pecar mais ainda contra Deus. Por sua maldade, foi capturado pelos assírios, mas em arrependimento, durante o cativeiro, orou a Deus, que o perdoou e o trouxe de volta a Jerusalém. Após o seu retorno, Manassés removeu os ídolos, restaurou o templo e ordenou que o povo servisse ao Senhor, embora o povo continuasse a oferecer sacrifício nos altares chamados altos. Porém, eles adoravam a Deus ali. Sua história é marcada por uma transformação sincera, da maldade para arrependimento e reforma religiosa. Então, há 2 momentos na vida do rei. Há uma vida em pecado e depois seu arrependimento e conversão. Vamos então ver nesse momento a sua vida pecaminosa, a vida pecaminosa do rei. Vamos ler aí esse primeiro argumento. A vida pecaminosa é a condição da raça humana em Adão. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Nós pecamos em Adão. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Quando nós saímos do ventre da nossa mãe, nós já nascemos em pecados, ou no estado de pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Essa condição pecaminosa é de todo ser humano na face da terra antes da sua transformação ou conversão. Boa parte da vida do rei Manassés foi viver debaixo do pecado. Apesar de nascer em um lar em que Deus era temido, ele nasceu naquele período que o rei, lembra que o rei Ezequias ficou doente, e Deus então fez uma promessa a ele que ia acrescentar 15 anos na vida dele. Então é nesse período dos 15 anos que nasce. 3 anos depois nasce o rei Manassés. Mesmo tendo vivido na sua menor idade com um pai, um homem de Deus, quando o rei Manassés assumiu o trono, 12 anos de idade, em sua maioridade perante a lei divina, ele, apesar de ser de 12 anos, ele já era considerado um homem perante a lei do Senhor. Ele optou por um estilo de vida que não agradava ao Senhor. Imaginem, o rei Manassés era o único filho homem que o rei tinha. Então, toda a ciência, todo o conhecimento foi passado para ele, para que ele pudesse ser um bom rei, e o pai dele foi um homem temente a Deus. Mas, quando ele chegou à idade da razão, ele optou em não seguir os caminhos do seu pai. Nós não somos diferentes do rei. Mesmo sabendo a vontade do Senhor, temos escolhido muitas vezes andar longe do seu querer, porque é fácil condenar o rei Manassés. Mas vamos olhar para nós mesmos. O que diz a palavra de Deus em Eclesiastes 7, 29, se referindo a todos os homens? Leamos. Foi isto, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. As Escrituras Sagradas não registraram de maneira exaustiva os pecados do rei, mas deixa claro que a desobediência dele foi generalizada. Ele quebra a primeira tábua
os 4 primeiros mandamentos em relação a Deus e vai quebrar também os mandamentos em relação ao próximo. Seu comportamento podia ter sido até aplaudido pelos homens, mas para Deus era algo desagradável. Deus viu o estilo de vida dele e o versículo 2 diz que fez o que era mal perante o Senhor. Deus não estava aprovando a maneira dele de viver. Deus não tem prazer em nós quando estamos pecando contra ele. Ele não ouvirá nem atenderá nossas orações enquanto estivermos trilhando o caminho que o ofende. A mão do Senhor não está encolhida, nem surdo o seu ouvido, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não ouça. O Salmo 37, 4, nos diz o segredo para Deus nos ouvir. Vamos ler aí, Salmo 37, 4. Agrada-te e ele satisfará os desejos do seu coração. Infelizmente, ele não estava agradando ao Senhor, ele não teria seus desejos satisfeitos. Quando estamos no caminho do pecado, como o rei Manassés, estamos imitando o diabo. Infelizmente, somos identificados com ele. Isso está indicando que fazemos parte da família satânica e não divina. Viver transgredindo a lei do Senhor demonstra que não estamos qualificados como servos de Deus. A palavra de Deus é muito clara em relação à maneira de viver. 1 de João 3, 8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Os nossos pecados ofendem, entristecem o coração do Senhor. A decepção de Deus é tão grande que o fará levantar-se e aplicar uma dura pena sobre nós. Como crentes, podemos apagar a operação do Espírito Santo em nossa vida devido ao nosso comportamento. O apóstolo Paulo diz: não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito de Deus. Sansão entristeceu o Espírito de Deus, perdeu o poder para vencer os filisteus. Vamos então abandonar nossos pecados enquanto é tempo para alegrarmos o coração de Deus. Alegra-te, agrada-te do Senhor, Ele satisfará desejos do seu coração. Para que nós possamos ter, irmãos, a manifestação do fruto do Espírito Santo na nossa vida, para que os dons espirituais possam se manifestar em nossa vida, nós precisamos fazer a vontade de Deus. As nossas obras pecaminosas são reprováveis, nos desqualificam completamente diante do Senhor, revelam sujeira de nosso caráter. Por isso que a palavra de Deus fala da necessidade de purificação. Davi pede essa purificação no Salmo 51. Quem em sã consciência se relacionaria com um pedófilo ou assassino dos pais? Igualmente, Deus nunca se aproximaria de um homem que ama o pecado e despreza a vida santa. 2 Coríntios 6, 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ainda que sejamos crentes verdadeiros, se estamos vivendo uma vida de impureza, nossa relação com o Senhor está interrompida.
quebramos a nossa comunhão. Não gozamos mais de sua presença, sua mão é contra nós em todas as áreas da nossa vida, e se não houver arrependimento, iremos perecer eternamente. Porque uma prova de que somos crentes, ainda que erramos, é nos voltarmos para o Senhor, nos arrependermos como Davi o fez. Deus quer nos perdoar. Amém. Ele está pronto para nos perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Ele quer nos perdoar e se relacionar conosco, mas nós precisamos confessar e abandonar o pecado. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Necessitamos de Jesus para mediar a reconciliação com Deus. Não podemos ir direto a Deus. Precisamos de Cristo, o mediador entre Deus e os homens. O profeta Isaías diz, em Isaías 1,16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. O Senhor, irmãos, está nos convidando a retroceder do mau caminho. Não importa as faltas cometidas, desde que abandonemos os nossos pecados, seremos por ele, através de Jesus, purificados de toda impureza. Mas se endurecermos o coração, não há esperança de reconciliação. Deus só recebe o arrependido. Isaías 1,18. Vamos ler? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Segundo lugar, a vida pecaminosa nos leva à infidelidade para com Deus. Versículo 3, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares ao Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. O rei Manassés é um filho da aliança. Foi batizado ou circuncidado ao 8º dia. Vivia na influência poderosa do seu pai, contando os grandes feitos que Deus fizera através dele. É um filho da promessa. Foi circuncidado ao 8º dia e instruído na lei do Senhor. Isso é importante porque quando ele vai para o cativeiro, que ele está lá na prisão, ele lembra. Vem à memória dele toda a história do rei e ele invoca então o nome do Senhor. Ao abandonar os preceitos de Deus, ele quebra o primeiro grande mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas. Quando abandonamos o caminho do Senhor, retornamos aos antigos deuses de nossa vida. O crente que se converteu, larga os deuses. Quando deixa Deus, volta aos deuses antigos. Os velhos hábitos retornam com muita força, porque deliberadamente alimentamos as falsas divindades. Porque o temor do Senhor já não mais existe, edificamos altares ao mundo, à carne e ao diabo. Desprezamos as palavras de Deus. As obras da carne se manifestam em nossa vida e passamos a ouvir a serpente. Vamos nos levantar e correr para Deus, porque é rico em perdoar. Sim, há evidências muito claras da presença desses deuses em nossa vida quando abandonamos o Senhor. Ele vai tirar
o nosso Deus, os trapos velhos do pecado e nos vestir de justiça e santidade. Foi com o filho pródigo que foi para longe e foi curtir a vida, curtir os falsos deuses. Mas diz Lucas 15, 22, quando o pai, porém, disse a seus servos, o filho estava fazendo a confissão de pecados ali, pequei contra ti, e o pai então deu essa mensagem para os empregados. Vamos ver? Trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Louvado seja Deus. Deixar de servir e adorar a Deus já é um grande pecado que cometemos. Mas, se servirmos ao Senhor e ao mesmo tempo a vários deuses, é gravíssima a nossa iniquidade. Sim, porque ele aparentemente continua adorando a Deus, é aquele cara casado, mas que tem amantes, não um amante, amantes, porque ele tinha vários deuses, e isso ofende muito ao Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Deus não aceita se relacionar conosco se somos politeístas, cremos em vários deuses. Ele quer ter uma relação monoteísta com a gente. Só existe um Deus vivo e verdadeiro, é o nosso Deus. Não existe nenhuma possibilidade de adorarmos a Deus se temos atração por qualquer divindade imaginária. Ah, pastor, eu não tenho nenhum ídolo em casa. Mas ele se manifesta de outras formas. Não precisa ser uma imagem. Mateus 6, 24. Presta atenção, um ídolo aí. Vamos ler? Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui um Deus, a cobiça, né? Quando estamos pela estrada da infidelidade ao Senhor, podemos facilmente identificar pela presença visível em nossa vida de objetos que representam essas falsas divindades. Aí no versículo 3 diz, levantou altares ao Baalins e fez fortes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Se vivermos, por exemplo, na imoralidade, estamos servindo a deusa Afrodite, deusa grega do amor, da beleza, da sensualidade e da fertilidade. Foi o que aconteceu nessa festa há pouco. Ela foi adorada pelos seus adoradores. Se somos dependentes de qualquer tipo de droga lícita ou ilícita, servimos ao deus Baco, a divindade das vinhas, do vinho, da fertilidade, do teatro e da loucura sagrada. Se ambicionamos a riqueza, adoramos Mamon. O pecado sempre nos leva a alguma falsa divindade. Temos de lançar fora os deuses estranhos de nossa vida para que o Senhor possa habitar em nosso coração. Tendo um Deus, Deus não pode entrar na nossa casa, na nossa vida. Gênesis fala que a família consagrada a Deus tinha ídolos, a família de Jacó, Gênesis 3, 2. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho
que está junto a Siquém. Em nossa ignorância, deixamos de servir a Deus, o Criador, mantenedor e resgatador, para servir a criatura. Ao fazermos nossa própria vontade, sem considerar a vontade do Senhor, estamos adorando a nós mesmos. Se seguirmos a orientação dos signos do zodíaco, demonstramos que os astros governam nossa vida, não o Senhor dos astros, porque diz que Manassés se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Antigamente era no jornal, hoje deve ser no celular. Meu signo, você é de que signo? Consulta para saber o que está acontecendo na sua vida, qual a decisão que você tem que tomar hoje. Isso é consultar os astros. Reconhecemos que os astros têm sua importância para a vida na Terra e no universo. Porém, foi Deus que estabeleceu sua função. Deus é que criou os astros. Mas eles irão desaparecer na segunda vinda de Cristo. No novo habitat dos santos, não haverá necessidade da luz dos astros. Quem deve governar a nossa vida é a palavra de Deus. Os astros são impessoais, mas Deus fala pela criação e fala pela sua palavra escrita. Diz Mateus 24, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A infidelidade ao Senhor se manifesta em não cumprirmos o voto que fizemos no dia da nossa profissão de fé e batismo. O que fizemos no dia do batismo? Prometo, Senhor, andar na tua palavra, obedecer aos mandamentos, obedecer às autoridades, contribuir para o teu reino, andar em novidade de vida. O abandono do culto público para realizar serviços não essenciais e de misericórdia revela a nossa atração pelos ídolos mudos. Vou citar uma coisa, exemplo. Muitos vão para o jogo, vai ver Bahia, Vitória, vai fazer isso, aquilo, e abandonam o caminho do Senhor. Não adotar como estilo de vida a ética cristã certifica nosso amor pelo mundo, porque Deus estabeleceu um padrão de comportamento para a sua igreja que está resumido nos 10 mandamentos. Não andar de acordo com esses mandamentos é um estilo mundano de viver. Toda a nossa desculpa quando damos de não poder falar, adorar e obedecer a Deus são provas da existência de outros deuses em nossa vida e de nossa infidelidade ao Senhor. Não podemos continuar por este caminho se não restaurarmos nossa comunhão com Deus através da obra de Cristo. Não há esperança de salvação para nós. Assim diz o Senhor a Saul, através de Samuel, porque ele tinha desobedecido ao Senhor, não matando os amalequitas e os animais. Então Deus diz assim, 1 Samuel 15:10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Quem não obedece a Deus, deixa de seguir a Deus. Jesus pode remover toda a nossa sujeira de infidelidade através da sua morte e morte de cruz, se nós crermos. Crê e será salvo tu e a tua casa. Ele pode também nos habilitar a andar em fidelidade, desde que nos submetamos incondicionalmente à sua vontade revelada. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Caso desejemos ter comunhão com Deus, abandonemos os ídolos e busquemos a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. 1 de João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus,
que vinha para ele, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa recusa em servir a Deus pode nos levar a matá-lo de nossa vida. É uma maneira de matarmos Deus em nós. Essa atitude pode influenciar nossa descendência, familiares e amigos a seguirem o mesmo caminho do pecado que estamos seguindo. Porque a maldade, Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Nós passamos a matar o Senhor na vida do próximo através de crenças erradas e comportamentos pecaminosos. Elas irão perecer e nós contribuiremos para o seu triste fim. Na verdade, Deus não pode morrer, mas nós, com essa postura, cometemos suicídio intelectual, moral e espiritual. Abandonemos essa loucura, voltemos à sensatez. Longe de Deus não há vida. Eu vim, diz Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Não há vida com Deus, não há vida de Deus e não há vida na presença de Deus. Quando recusamos dar crédito à palavra e promessas de Deus, estamos assassinando a fé. Se a fé em Deus estiver morta, o desespero e a desesperança passam a reinar em nossa vida. A nossa incredulidade poderá contagiar nossa casa e igreja. A falta de fé em Deus nos impedirá de receber os benefícios prometidos pelo Senhor. Sem fé na obra redentora de Cristo, iremos perecer. Se creres, verás a glória de Deus. Se formos negligentes na leitura e meditação da palavra de Deus, esse crime pode ser evitado ou restaurado. Se não cremos na palavra de Deus, matamos a esperança da glória. Não aguardamos esperançosos o retorno de Jesus, que mudará completamente a nossa sorte. Infelizmente, Deus começa a morrer, a fé morre, a esperança morre, o amor morre quando nós estamos dando lugar aos ídolos. Sem esperança, tememos a morte, porque não cremos na ressurreição do corpo. Com a esperança morta, não conseguimos crer no lugar de punição eterna para os ímpios, nem acreditamos em um paraíso para os justos. Não vai existir em nosso coração a expectativa de um corpo semelhante ao de Cristo, de um novo céu e uma nova terra e da isenção de qualquer tipo de sofrimento na eternidade. Não há esperança num homem que desistiu de crer. A fé na palavra do Senhor é o alicerce da esperança cristã. Quem não crê também não tem esperança. Confessemos a Deus nossa ausência de fé e esperança para que Ele, em Cristo, nos conceda esta graça. Ao deixarmos de amar a Deus, vamos eliminar automaticamente o verdadeiro amor pelo próximo. O amor genuíno respeita a posição de honra que foi concedida por Deus ao próximo. A presença do amor autêntico conserva o caráter, a imagem e a vida física do semelhante, o que não fez o rei Manassés. Ele matou o próprio filho, oferecendo aos ídolos. Ele não respeita a Deus e não respeita o próximo. Quem ama não lesa o seu vizinho. Se amamos os de perto, não os difamamos, nem os enganamos com mentiras. Quem ama o outro não inveja o seu sucesso, mas torce pela sua prosperidade. Quantos assassinatos temos cometido? Matamos Deus, matamos a fé em Deus, matamos a esperança no Senhor e matamos o amor ao próximo. No Velho Testamento, nós receberíamos a pena de morte. Em alguns países, a pena é perpétua. E no dia do juízo final, a penalidade será o lago de fogo para todos, por toda a eternidade. Nós já estamos marcados como homicidas pelas obras que praticamos. Já temos o sinal de Caim. Só Jesus pode remover. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Jesus, irmãos, morreu no lugar de um homicida. Sim, quem que estava lá na cruz que devia morrer? Era Barrabás. Mas Jesus tomou o lugar dele. Ele tomou o nosso lugar. Isso significa que ainda há esperança para nós. Nossos crimes todos podem ser apagados se crermos que Jesus morreu em nosso lugar. Ele morreu para que nós vivêssemos. Ele apaga do livro de Deus todas as nossas mazelas e escreve nosso nome no livro da vida. Ele perdoou Davi pelo seu assassinato após seu arrependimento. Ele perdoou Saulo pela morte dos santos e lhe confiou o ministério da pregação. Se invocarmos o seu nome, seremos livres dos crimes de sangue. Amém.